Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast. Eu sou a Julian. Eu sou o William Lemos. E nós estamos aqui e estamos muito felizes por ter você aqui nos assistindo. De antemão, nós já pedimos para que você envie esse podcast para alguém que você acha que deva ouvir. E nós vamos tentar ter uma conversa descontraída aqui com você, mas o nosso principal foco é que você entenda a palavra de Deus e que ela entre no seu coração. E o tema de hoje é unicidade. Bom, hoje, no nosso primeiro episódio, para falar de unicidade, nós temos conosco o pastor Ivan Rogério da Silva, que é pastor da IPUB Canudos, já fazem quantos anos, pastor? 10 anos. 10 anos. Fale um pouco do senhor, pastor. Se apresente para nós. Amém. Senhor Jesus a todos. Para mim é um prazer e um desafio, né? Estar aqui hoje, né? Nesse podcast, né? Primeira vez assim, né? Nessa posição, a gente é acostumado a pregar a palavra e é diferente. Mas eu estou na IPUB Canudos há 16 anos, estamos ali congregando já há 16 anos, que Deus nos levou ali. No caminho do Senhor estamos há 26 anos já, que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faz 10 anos que sou pastor da igreja. E para mim é um prazer estar aqui, falar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem mostrado para nós, né, para a nossa vida, tem feito em nossa vida, dos mistérios da palavra de Deus que é viva e eficaz, daquilo que Deus faz na nossa vida. Amém. Amém. Nós ainda estamos, ensaiando, na verdade, esse é o nosso primeiro episódio, como foi dito no início, e você vai notar que a gente está um pouquinho durinho ainda, mas ao longo dos minutos, das horas, a gente vai se soltando, e nós estamos aqui, com o pastor Ivan Rogério. E, pastor, o senhor comentou que já fazem 10 anos que o senhor é pastor Sim. da IPUB Canudos, mas o senhor, quando se converteu ao Senhor, o senhor já entendeu esse mistério de unicidade, ou o senhor veio da Trindade? Como é que foi esse processo para o senhor? Não, a gente, na verdade, assim, a nossa conversão, nós éramos pessoas normais, né? Uhum. Assim, até ali eram pessoas normais, vivíamos nossa vida normal, minha esposa, irmã Iraci, que já estamos casados já há 33 anos, e no falecimento do pai dela, né, Deus se apresentou para nós de uma maneira especial para ela, e depois chamou eu para o caminho, e nós fomos, a primeira igreja que nós congregamos era a igreja Jesus é o Caminho, e lá nós aprendemos a palavra de Deus, conhecendo a palavra, e como eu entendi esse negócio todo aqui de unicidade da palavra, foi lendo e orando, lendo a palavra, orando. Nunca tinha ido a uma igreja evangélica, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, na verdade. Até fazia aquelas coisas que, aqueles que não são crentes fazem, né? De rir das pessoas. Mas nós nunca tínhamos, eu principalmente, nunca tinha participado de um culto, de uma igreja evangélica. Quando era guri, era novo, ia nas festas da igreja católica e tudo mais. Mas a questão da palavra foi orando, pedindo a Deus que me mostrasse, lendo a palavra, estudando, examinando, como diz João 5,39, né? Examinai, o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, esse versículo assim, eu pegava isso, e minha Bíblia, que era uma Bíblia mais simples, não tinha uma Bíblia como essa de estudo, com chave bíblica, mas tinha algumas anotaçõezinhas embaixo, e eu ia procurando, comprei um dicionário bíblico, e assim fui buscando e comparando versículo com versículo, texto do Antigo Testamento, com o Novo Testamento, e orando, e Deus foi abrindo entendimento para conhecer a palavra. Foi se revelando para o senhor na questão da unicidade. É uma coisa bem interessante, né, pastor? Que muitos chamam a unicidade de seita, né? E Sim. Esse é um dos motivos que nós, desse ministério da unicidade de Cristo, optamos e tivemos o desejo no nosso coração de mostrar que não é uma seita, isso é a verdadeira palavra de Jesus Cristo. E, pastor, nós temos algumas perguntas que nós recebemos, né? E a primeira dela que se encontra no livro de Romanos 8:34.
Jesus à destra de Deus. Como é que nós podemos explicar isso? Porque eu acho que esse é o ponto crucial da Trindade, né? Eles botam lá que Jesus está à direita, que em algumas traduções fala, né, que Sim. Jesus está à direita de Deus, o Espírito Santo à esquerda e Deus está no meio como Todo-Poderoso. Como cabeça da Trindade, né? Isso. Como é que nós poderíamos explicar para aquele que está nos assistindo, está vendo esse podcast, entender esse versículo e alguns outros que nós vamos falar? Na verdade, assim, a palavra de Deus, ela não se contradiz, né? Do início ao fim, ela é uma palavra que mostra um único Deus, Sim. né, indivisível, um Deus que se manifestou em carne e no Espírito Santo como Consolador, né? Então, nós cremos que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Se o irmão quiser ler ali, 1 João 5, 20, só para nós não dar nenhuma letra errada, mas essa questão da destra de Deus, eu estava estudando algumas coisas sobre a destra, né? Sim. E a gente busca alguma coisa nos textos originais, no grego, no hebraico, e eu achei uma palavra, essa destra, até trouxe anotado aqui para não esquecer. Está escrito assim, ó, no livro de Lucas, né? Lá quando Estevão foi apedrejado, que ele viu Jesus à destra da glória, à destra de Deus, né? Sim. Jesus em pé, à destra de Deus. Então é o mesmo sentido daquele de Romanos 8,34, só que Romanos mostra Jesus sentado, e aqui mostra Jesus em pé. Em Hebreus também mostra Jesus sentado, em algumas outros versículos mostra Jesus à destra de Deus, ao lado direito, à direita de Deus, né? Em Apocalipse, acho que também João viu, né? Quando Sim. falou, sobe para cá, ele uma coisa assim, né, pastor? Sim. Então, essa questão da direita, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 18, que ninguém nunca viu Deus. Deus não foi visto por ninguém. Sim. Se ele é espírito, espírito não tem lado direito, não tem lado esquerdo. Já parte desse princípio, né? Então, mas o que quer dizer a destra? A destra é a força, é o poder, é a glória e a majestade. Não é o meu braço direito. Porque lá no livro de Êxodo, eu não anotei a escritura aqui, né? Não peguei essa escritura. Mas se a gente procurar ali a destra, vai mostrar assim, a destra de Deus, o poder se refere ao poder e à majestade de Deus. Que a destra de Deus tirou o povo de Israel do Egito. Sim. Então não foi a sua mão direita me dominou, não é a minha mão direita, mas é a força que representa a força, a glória e o poder. Eu peguei uma palavra aqui que talvez eu não me expresse ela como ela é. Sim. Mas assim, que é dexion, que é uma variação do termo doxa, que significa glória. E ambos, na sua gramática original, podem significar honra, esplendor, senhorio, majestade e, claro, a glória de Deus. Sim. Então é uma palavra que representa isso. Não representa o braço direito ou o lado físico direito. Como eu falei, que Deus é espírito e espírito não tem lado. Então a destra representa a glória de Deus. Então aqui nós colocamos o versículo aqui de acordo com essa tradução aqui, colocando essa palavra no lugar certo. Que diz assim, ó, mas Estevão, o versículo aqui diz assim, ó, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O A aqui é um acraseado que representa A colocado sobre algo, né? Sim. É um acraseado colocado sobre algo. Então, ele colocando essa palavra no sentido de glória, ficaria assim o versículo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava em glória. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem na glória de Deus. Então ele viu a glória, o esplendor de Deus, o esplendor da glória e Jesus que estava ali. O homem Jesus ali glorificado. Ele viu a glória de Jesus, Jesus glorificado no céu. Como ele foi vamos dizer, como a transfiguração no Monte das Oliveiras, quando Pedro, mais ou menos assim. Ele foi nessa forma que Estevão viu Jesus. Isso. Como João viu lá em Apocalipse capítulo 1. Viu ele glorificado.
E essa é toda uma questão de estudo da palavra, né? Porque como o senhor falou, foi atrás da palavra no grego, no original, e a Bíblia, no Antigo Testamento inteiro, ela mostra pra gente um Deus único, né? Sim. Que ainda por cima frisa muito isso pro povo dele, pro povo de Israel, né? E o Senhor em todo momento fala, não divido a minha glória com ninguém, e adverte eles pela idolatria com outros deuses. Então a gente poderia dizer que essa crença, essa ideia de colocar o Senhor Jesus com mais duas pessoas ali na Trindade poderia ser uma idolatria, digamos assim? Sim, idolatria, porque muitas, vamos dizer assim, denominações trinitárias, elas usam a expressão o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então são Né? três São deuses. três, né? Sim. São três deuses. Mas como eu posso dizer assim, eles são da mesma essência, né? Eles são da mesma essência, mas a Bíblia diz que Deus ele é indivisível, ele é único, ele é Exato. soberano, ele é único, não tem como dividir Deus. Então nós cremos que Jesus Cristo ele veio de uma maneira especial da Maria, né? O unigênito, se nós pegarmos algumas traduções, esse unigênito está em letra maiúscula, Sim. que é a parte divina, que é de Deus, e a parte da Maria, a parte humana. É o único gerado dessa forma. É o único gerado como de Deus com a mulher. Nenhum outro, uma parte divina e uma parte humana. Então Jesus Cristo ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é o Deus homem, ele é Deus. Jesus Não, é Deus. Jesus não é que nem a mitologia grega, né? Os semideuses. Não, ele é Deus. 100% Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Se nós analisarmos os versículos, né? Que nem versículos que Jesus ele se apresentava como homem, um texto assim, no barco, quando Jesus estava dormindo na almofada ali, né? Sim. A tempestade ali no barco, os discípulos apavorados, e Jesus dormia no barco. Então ali era um homem dormindo, Jesus homem dormindo, mas quando ele se coloca de pé e repreende o mar e o vento, era Jesus na forma de Deus. De na forma Deus. divina. Pastor, desculpa interromper o senhor, mas o pessoal está pedindo para o senhor se aproximar um pouco mais do microfone. Então, eu leio ali 1 João 5,20. 1 João 5,20. Que fala de... Também sabemos que o Filho já veio e nos deu o entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ali, 1 João 5,20, esse João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, né? Escreveu lá o João 1 e 1, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14, e o verbo se fez carne. Então aí é que está a nossa crença. Como a Bíblia não se contradiz, ela mostra lá no Antigo Testamento o único Deus, de Deuteronômio 6,4, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás a Ele de todo o teu coração, toda a tua alma, né? Então ali ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não tem como a gente dividir, né? E uma coisa assim que eu fico pensando, né? Que nem em João, ele conhecia Deuteronômio 6,4. Sim. Ele era israelita, ele era hebreu. 100% hebreu ele era. E conhecia tudo isso, essas palavras, as escrituras de Moisés, dos profetas, as histórias do povo saindo do Egito, tudo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo isso foi passado para a vida de João, de Pedro, de Paulo, de Mateus, todos esses homens. E eles reconheceram a divindade de Jesus. Eles reconheceram que Jesus era Deus. Senão eles em maneira nenhuma, eles iam escrever, João ia escrever um versículo deste, né, dizendo que Jesus é Deus. Que nem eu gosto de um versículo, pastor, que explica bastante coisa também. Que é João 18, a partir do 4 ali. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E responderam: a Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: sou eu.
e Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Eu lendo esse versículo, eu entendo, pastor, que em algumas traduções não fala sou eu, fala eu sou. Sim. Né? E que é que nem quando Deus se apresentou para Moisés, tá, mas eu vou em nome, o eu sou te enviou. Aí quando Jesus fala eu sou e todos eles se prostraram, eu levo para esse lado, é o mesmo espírito, é a mesma Isso. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando a sarça ardente, Moisés se virou para ver o que estava acontecendo e conversou com ele e disse, eu sou, me enviou a voz. Então, e dizem as histórias, isso é uma história, né? A gente não tem na Bíblia isso, mas eu creio que é história verídica, que as pessoas lá, os judeus, eles não dizem, eu sou o professor, eu sou o aluno, eu sou o pedreiro, né? Sim. Eles dizem assim, eu, Ivan, pedreiro. O eu sou somente Deus que fala isso. Que nem desculpa, né? Eu vi uma vez um senhor falando, a gente não deve dizer eu sou eu sou infeliz, eu sou arruinado, eu sou, porque daí a gente está colocando o eu sou, né, que é Deus, como com esses adjetivos, e nós devemos falar eu sou de Cristo, eu sou, né? Sempre usar uma palavra de bênção. De bênção junto com eu sou, né? Porque o eu sou, ele determina algo na vida da pessoa, né? Deus colocou, eu sou, ele é tudo, né? Ele é o advogado, ele é o juiz, ele é o Deus, ele é tudo. E Jesus se colocou, né? E Jesus, ele pronunciou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. E eles se escandalizavam, né, quando ele dizia isso. Queriam apedrejar. João capítulo 8, aqui, vamos ver um versículo aqui. João capítulo 8. E aqueles homens que estavam ali, os saduceus, os fariseus, aqueles homens, eles entenderam que Jesus estava pronunciando, né? Eles compreenderam, mas eles não aceitavam, porque eles esperavam um outro jeito de Messias, não aquele homem ali, né? Sim. Mas o próprio Isaías 53 falava que ele não tinha parecer nem formosura. Sim. Né? E eles conheciam essa escritura. João capítulo 8. João 8. Deixa eu só achar aqui. O 58. João 8, 58. Aqui ele fala assim, ó. O 52, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui ele já, antes que Abraão existisse, eu sou. Muitos falam aqui da pré-existência de Cristo, né? Que Cristo ele já existia desde lá, ele existia no plano de salvação de Deus, tinha Cristo, mas não que Cristo estava lá. Porque esse Cristo que está aqui falando com eles, ele teve um dia de nascimento, teve um início no ventre de Maria quando ele nasceu. Então esse Jesus que está aqui, ele nasceu, né? Que é o homem Jesus falando. Sim. E lá aqui ele está se referindo ao eu sou, ainda está em letra maiúscula aqui, que o escritor colocou, né? Eu até estava vendo sobre isso, pastor, e ali estava dizendo bem específico, né, a crença da Trindade ali sobre essa divisão. Que eles creem que Deus é um dividido em três, né? Não manifestações, mas pessoas diferentes, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, isso que o senhor falou realmente, né? Que eles creem que Jesus já existia lá desde a fundação. E é interessante, e eu acho bem importante frisar isso para o pessoal que está assistindo, sobre a nossa fé, né? Sobre a unicidade, que a gente realmente crê que Jesus já existia lá na fundação, no plano de Deus, né? O plano de salvação, como o senhor falou no início. Então, Jesus, o homem, né? O encarnado, a gente crê que existia na mente de Deus, né? Então, eu acho interessante a gente frisar e fazer essa distinção, né? Que a gente crê que sim, Deus é um, e que ele tem diversas manifestações, né? Se a gente ler aqui João 10, aqui só aqui já mostra alguma coisa o que Jesus faz. Deixa eu só ler um outro versículo para mostrar algo aqui do que nós estávamos falando ali, que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Sim. Aqui João capítulo 10, versículo 30. Ele falando aqui da incredulidade dos judeus, falando tudo. Daí no versículo
no versículo 30 diz assim, eu e o Pai somos um. Ele disse para os judeus que estavam ali. Sim. Daí a sequência, de novo os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? E olha a resposta que os homens deram para ele. Responderam os judeus, não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles estavam afirmando e entendendo que Jesus estava se colocando como Deus, se apresentando. Deus. Por isso que ali o próprio João fala aqui, no versículo 1 aqui, capítulo 1 de João, diz, veio para os seus e os seus não o receberam. Sim. Ele veio para os judeus, veio para o seu povo, e o seu povo, infelizmente, não creram nele. Então, o que eu ia falar aqui, João capítulo 10, que nem fala aqui, ó, a variedade que é Jesus, né? É assim, ó, João 10, versículo 7. Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ele disse ali que eu sou a porta. No versículo 9 ele diz, eu sou a porta. No versículo 11 ele diz, eu sou o bom pastor. Né? Ele é, um momento ele é porta, daqui a pouco ele é o bom pastor. Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da água viva. Então são esses eu sou de Jesus que mostra a divindade dele, mostra que realmente Jesus era Deus. E a variedade também de atributos do Antigo Testamento, né, pastor? Que eu acho bem válido a gente trazer também todos os atributos que ele se denomina lá, e no Novo Testamento vem reafirmando tudo isso, né? Com certeza com outras palavras, como o senhor falou, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, mas continua trazendo uma variedade de atributos do único Deus. Sim, que nem a onisciência, onipresença, né, onipotência, tudo estava ali. Que nem no batismo ali, né? O batismo é uma coisa assim. Sim. Nossa, que dali é um... O senhor fala do batismo de Jesus? Jesus, que tinha Jesus, a voz e a nuvem. Sim. Como em forma de pomba. Um prato cheio, né? Isso, ele tinha as 3 manifestações da Trindade. Sim. Olhando a grosso modo, é uma Trindade. Sim. Né? Mas a gente entendendo a unicidade de Jesus Cristo, a unicidade de Deus, a gente vê ali a onipresença do Senhor. Porque ali a gente pode usar uma simbologia assim, ó, um caminhão roncando o motor e saindo fumaça do escapamento. Cano. Então nós temos um som, uma fumaça e temos o caminhão. Mas tudo é caminhão. Tudo é o caminhão. Sim. Não é 3 caminhões. É uma coisa só, né? É uma coisa só. Então ali a mesma coisa. Quando Jesus saiu da água, uma voz. Por que ouviu a voz? Por que se deu a voz e aquele símbolo? Porque foi dito para João Batista, aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele, este é o... Era uma confirmação para João Batista. A forma corpórea de uma pomba, aquela nuvem descendo, era a confirmação para João Batista que esse ali é o Cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo. Não era para mostrar que era uma voz, que o Espírito Santo é a voz é Deus e o Filho ali, não. E a voz veio, todos ouviram a voz para confirmar que tinha algo poderoso ali acontecendo. O senhor falou algo que me gerou uma dúvida. A gente crê, né, que a unicidade ela vem por revelação, sim, né, porque eu conheço diversas histórias de irmãs, até irmãs que não sabem ler da nossa igreja, e não tiveram tanto estudo, que dobraram o joelho, pediram entendimento para o Senhor e através de um sonho elas entenderam a unicidade de Deus. Mas o Senhor acha que a unicidade também pode ser compreendida através de estudo? Como o senhor falou, né, se a gente olhar de grosso modo, é uma figura de 3 deuses, mas se a gente se aprofundar na escritura, a gente vai entender. Então, o senhor acha que estudando a palavra de Deus a fundo, pedindo para o Senhor discernimento, a gente consegue entender a unicidade dessa maneira? Sim, estudando. Tem que estudar a palavra, né? Pegar ela em espírito de oração, estudar a palavra com o coração aberto, não com mente fechada, né? Com um dogma, com alguma coisa. Não, eu vou achar a Trindade, eu vou achar isso. Não, abre a mente e diz, Senhor, me guia na tua verdade. Porque a Bíblia mesmo diz em João capítulo 13, se eu não me engano aqui, deixa eu achar aqui. João 13,
João, eu estou em Lucas, né? Ele nunca vai achar. João capítulo 13 diz que o Espírito, quando vier, guiará o homem em toda a verdade. Sim. Então, se nós pedimos ao Senhor, Senhor, me guia na tua verdade, na tua palavra, Deus vai mostrar. Agora tem uma outra questão. Às vezes Deus está mostrando aquilo para a pessoa e a pessoa não quer entender. Não quer aceitar. Ela quer seguir teimando com aquilo que ela aprendeu desde criança. O costume, né? Os É mais costumes. vantajoso às vezes, né? Sim. Às vezes por questão de vantagens, de uma igreja, de uma denominação, questão financeira, muitas Sim. coisas, né? Então, aqui, para a gente compreender a unicidade, aceitar e viver ela, nós temos que abrir mão de muitas coisas, né? Com certeza. Ensinamentos, porque todo mundo fala de uma trindade. Só que a trindade, ela nasceu lá no ano 280, 270 depois de Cristo. Essa doutrina, o dogma, trindade, né? A palavra que foi cunhada, trindade, Sim. foi ali, depois no ano 325 com o Concílio de concílio, Nicéia, né? Que Sim. ali realmente foi firmado essa questão da trindade, que antes disso não existia, né? Sim. Nem o batismo na trindade não existia, né? Todos eram batizados em nome de Jesus. De acordo com a doutrina dos apóstolos. Isso aí. E eu já vi várias pessoas até defendendo esse assunto que o senhor falou sobre o Concílio de Nicéia e outras coisas, mas a gente crê, né, que a unicidade ela não foi estabelecida lá depois de tudo isso, mas ela foi estabelecida desde a fundação, desde o início, desde Gênesis, né? Desde onde a gente tem registro da palavra de Deus e do Espírito sobre a face das águas, a gente consegue entender a unicidade, né? Então a unicidade ela não veio depois, o termo unicidade não surgiu depois, mas eu creio que desde Gênesis a unicidade é estabelecida, né? E como o senhor falou, seguindo de acordo com a doutrina dos apóstolos. E outra questão ali que o senhor mencionou sobre o batismo, temos na Bíblia outra referência sobre batismo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é onde muitas denominações se baseiam, que é Mateus 28:19. Eu gostaria de perguntar para o senhor, né? Qual o seu ponto de vista a respeito desse versículo? Onde o senhor acha que a unicidade se encaixa nesse versículo? Mateus 28:19, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Ensinando a guardar todas as coisas que tem ensinado. Então isso é uma... Para mim é uma... Como dizia o meu pastor, né, que me ensinou a palavra, ele disse, isso é a derradeira parábola de Jesus. É claro que se nós lermos Lucas capítulo 24, versículo 47, fala que deve ir pelo mundo pregar o evangelho, batizando em nome de Jesus para arrependimento dos pecados. Sim. Em Marcos 16 e versículo 16, se não me engano, ou 15, né, fala quem 16. crer, ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Sim. Então ali, isso é uma grande comissão que foi feita. Só que se nós lermos este versículo, Mateus 28:19, ali, batizando-os em nome, né? Então nós temos que ler este versículo em espírito de oração, pedindo a Deus que nos dê entendimento, mas ali pede, eu entendo, né? Sim. Na minha pouca inteligência, eu entendo que Jesus está falando sobre o nome. Sim. Né? O nome para usar no batismo, para usar, né, nesse momento ali, que é um que eu creio assim, que é um dos momentos muito especiais para a vida de um cristão, é receber o batismo. Com certeza. Nas águas, né? É uma confissão de fé pública que ele entregou a vida para Cristo. Né? É um marco, né, pastor? É um marco na história, uma confissão de fé, é uma aliança que a gente faz, né, fisicamente, é um sepultamento, né, para perdão dos meus pecados. Então, se nós pegarmos todas essas coisas assim, por quem que eu recebo o perdão dos meus pecados? Quem morreu na cruz? Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Com certeza foram eles que morreram. Foi isso aqui que morreu, mas quem foi a pessoa? Qual o nome, Jesus. né? Sim. Qual é o nome que se usa aqui para perdão? Porque em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Sim. No céu, outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, né? Atos 4, 12. Então, no céu, na terra e debaixo da terra. Nenhum outro nome é superior ao nome de Jesus. Então, aqui se a gente ler, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu sou, né, o Ivan, que eu sou filho, sou pai e sou
sou pastor, vamos dizer assim. Tem 3 funções, mas o meu nome é Ivan. Sim. O Senhor é um só. E aqui seria isso aqui como a água, né, que a gente está tomando aqui. É líquida. O Senhor revelou que nós estamos tomando agora. É uma aguinha gelada. A água, ela é líquida, ela é sólida quando congela. Sim. E é gasosa quando ferve. Bota uma coisa em cima, está saindo água ali. Mas tudo é água. Sim. E a mesma coisa isso aqui. Por que a gente entende assim, ó, um princípio bíblico? Eu anotei aqui, ó, Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, diz que por boca de 2 testemunhas será comprovada a palavra de acusação. Ali fala da acusação contra alguém que cometeu um erro, um crime. Sim. Alguma coisa assim. Uma só pessoa não dá comprovação. Mas se 2 pessoas dizem, não, realmente aconteceu isso com ele, foi ele que fez isso. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 16, Jesus disse a mesma coisa. Por boca de 2 ou 3 testemunhas se confirma toda a palavra. E lá em 2 Coríntios 13, 1, Paulo usou a mesma escritura. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se confirma toda a palavra. Então aqui, se alguém, né, aqui assistir esse podcast, quem assistir, me mostrar uma pessoa na Bíblia batizada, né, o versículo sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí nós apagamos isso aqui e vamos congregar com eles. De acordo com a doutrina. De acordo com a palavra de Deus. Que está escrito na Bíblia, né? Mas agora, a questão do nome de Jesus, nós temos mais de 20 versículos falando sobre pessoas batizadas na Bíblia em nome do Senhor Jesus. Sim. Podemos citar os versículos aqui. Atos capítulo 10, 43, Atos 19, 5, Atos 8, 48. Nós temos textos em 1 Coríntios, em Romanos, em Gálatas, pessoas que foram batizadas em nome de Jesus. Nenhum nesse modelo aqui de Trindade. Nenhum nesse modelo aqui. Mas por que Jesus deixou isso aqui? Não sei. E será que foi Jesus mesmo que deixou ou alguma coisa mudou aqui? Pois é. Na hora da impressão, na hora que alguém fez lá. Será que foi intencional mudar alguma coisa? Porque Lucas e Marcos falam a mesma coisa, só que não usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. Não são nome, né? Não é nome. Não é nome, não é nome de uma pessoa. E aqui ele está dizendo no nome, em nome do Pai. E nós vemos Atos 2,38, e como eu falei antes de João, né? Que disse, quando vier o Espírito, ele vos guiará em toda a verdade. E lá no livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, ali está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito que Jesus falou aqui, completou eles lá em Atos 2, e ali quando Pedro fez a mensagem apostólica, pregou, né, que as pessoas disseram assim, agora o que faremos, irmãos? E Pedro olhou para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali estava a chave, o plano de salvação iniciando na vida da igreja. Ali foi o começo. Que é o batismo, é arrependimento, batismo nas águas, em nome de Jesus, e batismo com o Espírito Santo. São os 3 passos, e depois disso vem perseverança e santificação na vida da pessoa. São 5 passos para a salvação. Mas ali se iniciou a igreja do Senhor com batismo em nome de Jesus. Então, aqui, só para completar aqui o raciocínio, que eu falei das testemunhas, né? Por boca de 2 ou 3 testemunhas se confirma toda a palavra. Eu não tenho nenhuma testemunha que foi batizada na Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora eu tenho 5.000 pessoas que foram batizadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 5. E na Bíblia inteira, né, pastor? A gente não acha um versículo que dê base para isso, né? Não, tem. E é interessante também a gente pensar que ali em Atos 2:42 fala sobre como eles permaneceram, né? A igreja de Atos, como eles permaneceram. E ali fala que eles permaneceram, continuaram na união, no partir do pão, né? Tudo que eles tinham, eles dividiam. E hoje, atualmente, em 2024, a gente ouve muito isso, sobre a comunhão da igreja, né? Em todas as igrejas que a gente ouve uma palavra, está sendo falado sobre isso. E é interessante pensar que o exemplo dos apóstolos, nesse sentido, está sendo seguido, né? Mas é conveniente. Aquilo que serve para a minha igreja, eu vou pregar
né? Mas aquilo que eu não acho que é conveniente, eu não vou pregar. E a Bíblia a gente não vê que é por conveniência, mas é algo que é para realmente mudar a nossa vida, né? Então, nessa questão de o que é bom que os apóstolos faziam, eu vou pegar para mim, mas a questão do batismo já é uma coisinha que não é interessante para mim, como a gente estava falando antes, né? As pessoas fazem a separação, né? Tanto Sim. o batismo como as questões doutrinárias, né, que tem na palavra de Deus, de negar-se a si mesmo, de abrir mão, de todas essas questões, assim, Tomar né? a sua Sim. cruz, né? Tomar sua cruz diariamente, me siga. Então as pessoas preferem, vamos dizer assim, eu vou numa igreja que eu me sinto bem. Não é Sim. numa igreja que se sente bem, numa igreja que prega a palavra. Se a palavra de Deus que é pregada na igreja onde eu estou, se ela não confronta o meu pecado, ela não é igreja. Sim. Porque a igreja, o evangelho de Cristo tem que confrontar o pecado da pessoa. Com certeza. Confrontar o pecado e é mudança de vida. Deus não habita no meio do pecado, né? Se Não. nós for ver no Antigo Testamento, não lembro agora de 1 Crônicas ou 2 Crônicas que fala o meu povo se humilhar, que o Senhor... 7,14. 7,14, né? Se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender dos maus caminhos, ou seja, eu tenho que me arrepender daquilo que eu estava fazendo, não posso continuar na mesma prática e servir. Eu vou na igreja todo final de semana, todo culto de sábado, domingo, de terça, de quinta, célula, culto dos jovens, eu tô lá, mas eu sou um ladrão. Vou continuar roubando. Hoje, pastor, hoje de noite eu não vou no culto porque eu vou fazer o meu assalto ao banco. Não condiz, né, pastor, com isso. Deus não vai se manifestar na vida dessa pessoa, né? Então, se nós for ver, é isso que eu entendo. Tem que se arrepender daquilo que... Então, como o senhor falou, se for buscar uma igreja, temos que buscar uma igreja que vai confrontar a nossa vida, a nossa carne, aquilo que nós gostamos, abrir mão para poder seguir a vontade de Deus. A salvação Jesus já garantiu na cruz, né? A salvação não é por mérito nosso que não tem salvação, mas a gente tem que ter uma vida transformada, porque senão não ia ter arrependimento. E arrependimento, a raiz da palavra, é mudança de vida. Sim. É mudança completa, mudança radical de vida, arrependimento. Se andava só para a esquerda, agora tem que andar para a direita. Se Deus está andando para a direita, tem que andar só para a direita. Tudo que eu fazia antes que me afastava de Deus, eu tenho que abrir mão, né? Todas as coisas. As pessoas só deixam, muitas vezes, só de algumas coisas, mas a santificação completa. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim, o Deus de paz vos santifique completamente. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, uma santificação completa. Espírito, alma e corpo. Caráter, o corpo, a vida, tudo, o interno e externo. Mas não adianta andar com... Né, vamos usar aqui a expressão que a gente ouve bastante, né? Não adianta andar com a saia longa e fazendo coisas erradas. Não, por isso que nós pregamos uma santificação completa, de dentro para fora. A santificação não é por fora, é por dentro. O que vê aqui fora é o resultado do que aconteceu lá dentro do coração, a mudança, né? Então a gente prega contra a sensualidade, não contra, né? A gente prega a palavra para a mudança completa da vida da pessoa. A gente tem aqui uma plateia, pessoal, e eles querem dar uma opinião, querem fazer um comentário. Fala aí, irmã Iraci. A irmã Iraci, para quem não conhece, pessoal, é a esposa do pastor Ivan, e eles estão juntos já fazem 34 anos, né? Não é 2 anos, é uma vida juntos, né? Então... Eu estava pensando ali sobre o Jesus ser Jesus, Deus e Espírito Santo, né? Quem é o Pai de Jesus? A irmã Iraci fez um questionamento aqui. Ela perguntou, né? Falou ali, quem é o pai de Jesus? Porque a Bíblia nos traz 2 versões e ela gostaria que o pastor Ivan comentasse, né, aqui para nós no podcast, quem que é o pai de Jesus. Talvez seja a dúvida de você que está assistindo aí na sua casa. E um comentário bem importante para nós que estamos assistindo também é pegar a sua Bíblia, né? Enquanto você assiste o podcast e o pastor aqui está mencionando versículo, você pega a sua Bíblia aí na sua casa
e você examina as escrituras, tudo que o pastor está falando. Se você tiver alguma coisa que seja contraditória, mas o pastor falou, mas os irmãos do podcast falaram, você coloca aí no comentário, respeitosamente, claro, que no próximo podcast nós vamos tá explicando ou melhorando o nosso comentário, se foi algo que não foi de encontro com a palavra de Deus. Amém? Mas pega a sua Bíblia aí e confere tudo que está sendo falado. A questão da Trindade, né, que tem o Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Claro que Jesus, ele é Filho de Deus. Sim. Não temos que Jesus é Filho de Deus por causa da humanidade. Sim. Mas e quem é o pai de Jesus? Se ele é como diz assim, não, Jesus é o Filho de Deus e pronto. Não é, ele é filho. Daí eu leio a palavra de Deus em Mateus capítulo 1 e o versículo 18, que diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, prometida a casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, se eu tenho 3 pessoas distintas numa trindade, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, quem é o pai de Jesus? Então tem uma contradição aqui, né? Sim. Uma terceira pessoa está gerando uma segunda. Tem uma coisa errada aqui. Se tem um Deus, tem um Filho e tem um Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas nós cremos, como diz lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 9. Diz assim que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim. Tudo que tem de Deus, que fala de Bíblia, de Deus, da onisciência, onipresença, onipotência, Jeová Jireh, Jeová Rafá, tudo que tem está em Jesus, está ali nele, porque está escrito que toda a plenitude, então a plenitude é algo que é completo, toda a completude de Deus está em Jesus, ali dentro, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ali está o Filho, ali está o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, tudo que as outras denominações falam está em Cristo, está ali dentro nele. Sim. Está nele ali. Uma coisa bem interessante também, que eu já ouvi bastante na rua, assim, mas então, se Jesus Cristo é Deus, quando ele estava na terra, o céu estava vazio? Né? Tem muita gente que fala isso. Como, se Jesus Cristo é Deus, então quando ele andou os 33 anos e meio na terra, o céu ficou vazio, ninguém estava lá, porque Deus estava... Aí acho que entra a parte da onipresença, onisciência, né? Assim como ele agia em Jesus Cristo, ele agia fora. Né? Sim. Tanto foi a voz e tudo aquilo que aconteceu ali. Ele agia em Jesus, ali no corpo. Eu estava falando com um jovem, esses dias estava no estudo para ele sobre isso. Ele disse, mas eu não consigo entender. Isso é como se fosse algo assim, que tivesse aqui uma forma invisível e nós colocássemos uma roupinha em cima. Apareceu ali. Esse é Deus. Jesus é Deus. Isso aí, não é o Espírito aqui, Jesus ali, o outro lá. Não, é tudo em Jesus. Porque é lá aqui, é que eu vou me lembrando, eu vou falando aqui, né? Não, pastor, fica à vontade. Efésios capítulo Sinta-se em 4. casa. Efésios capítulo 4. Fala assim, ó. 4. Efésios capítulo 4. Versículo 3. Procurando aguardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Glória a Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então não é dividido, ele é um só Senhor. Então, quando os discípulos chamavam Jesus de Senhor, estavam se referindo ao Senhor dos exércitos lá do Antigo Testamento. Porque se ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então eles não podiam chamar Jesus de Senhor, sabendo que quem é o Senhor é aquele lá que tirou o povo de Israel do Egito. Imagina. Eles conheciam tudo. Então, eles reconheceram que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus e a vida eterna que estava ali com eles. Sim. Com eles. E nós estamos falando que nem os discípulos, eles, nem o senhor mesmo falou, né? João conhecia, todos eles conheciam, né? Sim. Todos eles sabiam. Judas também sabia quem Judas era também. Jesus, né? Eu acho que foi um dos aspectos, assim, se nós parar para pensar, não está escrito ali, mas eu creio que o que fez ele trair Jesus foi porque ele esperava
que Jesus viesse como todos os judeus, né? Viesse como um rei, um todo-poderoso que ia vir derrotar o exército romano naquela época e libertar o povo, né? Pode ter, a Bíblia não se refere assim, né? Não Sim. fala isso, né? A gente deduz que seja. Né? Isso é gente uma imagina. imaginação de... Mas ele já era malandro, né? Ele Já. metia uma bolsa lá, né? E claro que tinha que ter um traidor, né? Para trair ele. Sim. Já tinha sido profetizado isso lá, acho que é em Zacarias capítulo 12, Sim. que fala sobre 30 moedas, lá já tinha uma profecia para alguém trair. E foi escolhido ele, né? Infelizmente caiu sobre ele esse negócio. A índole dele, sim. É. Jesus chamou ele de amigo, Jesus em nenhum momento se desfez dele, né? Chamou ele de amigo. Até na na ceia parte estava junto com ele, né? Então, a Bíblia diz que ali na ceia o diabo entrou nele. Né? Ele Sim. tinha a índole dele assim, de fazer aquelas coisas erradas. E ali na ceia a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas e daí foi o momento da traição mesmo. Dá pra se dizer que nem, mais ou menos que nem foi com Caim e Abel, né? Isso. Para Judas, né? O pecado jaz à porta, né? Cabia a Judas dominar, né? a dominar ele e mesma não coisa. deixar o diabo entrar nele. Isso. Eu não consigo. Eu sempre tive isso bem claro na minha mente. E quando eu me converti por conta da minha mãe, né? Minha mãe veio pra igreja, eu era criança, então isso sempre teve bem claro na minha mente, a questão de um só Deus, né? Nunca tive dúvida sobre isso. Mas eu sempre fiquei pensando pelo outro lado, né, pastor? E pra mim, é uma coisa que não entra na minha mente um Deus de misericórdia que envia o seu filho para morrer pelos seus filhos, né? Que não vai ele mesmo e morre pelos seus filhos. Como se diz assim, se desfez do povo, podemos dizer, né? Vai tu, porque eu não vou morrer por esse povo. Então, essa questão que é apontada, né? De não ir o próprio Deus, o Deus cabeça da Trindade, né? Morrer. E isso é uma coisa que é bem latente na minha mente, assim, né? E o nosso Deus não é um Deus de injustiça. Sim. É um Deus de amor. Como assim, nesse sentido, teria que ter esse Deus, teria que estar lá no céu, né? Sim. Teria que Sim. estar lá. E esse Deus Filho, no caso, entrar no ventre da Maria e nascer, se formar carne. Mas não foi assim. A expressão filho é por causa da natureza humana, né? Que Sim. nasceu de uma mulher. Essa é a expressão filho. Não é que ele estava lá em cima com Deus, só que nem muitos pregos, assim, né? Infelizmente tem essas coisas assim, né? Já. Que estavam lá e disse, quem vai ir? Daí se um levantou, e outro foi, outro que... não, eu vou. Daí Jesus, Deu até daí Deus briga. é verdade, vai você, filho. Daí veio Jesus e é uma coisa assim, uma alucinação na cabeça das pessoas, porque a Bíblia Sim. não tem amparo nenhum para isso. Sim. Porque Jesus, ele existia palavras, versículos sobre filho em Salmos, na Antiguidade, mas era maneira assim, proféticas e poéticas falando de um filho que viria. Sim. Mas não existia o filho ainda, só a maneira profética que tinha. Hoje o meu filho, hoje eu te gerei, coisas assim que falam ali, né? Que essa parte a gente não estudou ainda ali, os versículos exatos, mas se a gente tiver mais tempo a gente acha eles, né? Então não existia um filho antes, existia só profeticamente, como Isaías falou, né? Isaías 9:6, um filho se nos deu, Sim. né? E ali fala que ali Isaías 9:6 já fala da divindade de Jesus, né? Que ele seria o Deus forte, o príncipe da paz, o pai da eternidade, né? Sim. Então Isaías já falava sobre isso. E Jesus, o homem Jesus, o nascimento dele foi, que nem nós lemos antes de Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então aqui começou a função de filho, né? Aqui. Foi Filho nessa... pelo nascimento, não porque ele estava lá em cima do lado de um trono menorzinho, alguma coisa assim, né? Pela roupinha, como o senhor falou, né? A carne. Isso, tá. Ele precisava, o Espírito né? eterno e Deus formou uma carne no ventre da Maria, né? Como o Espírito ia Isso. morrer na cruz. E precisava dessa morte de cruz, porque desde do Éden tinha que haver um sacrifício, né, pastor? Então, sacrifício. Tinha que ter um sacrifício de carne, um derramamento de sangue ali para poder redimir o povo do pecado, né? Tanto é que depois o Moisés fazendo no tabernáculo tinha que fazer o sacrifício.
se a gente lê ali, o povo vinha e trazia ofertas para serem queimadas no altar como sacrifício por alguma coisa que cometeu de errado, né, pastor? Sim. Então, É a remissão, que nem aqui em Hebreus 9, deixa eu ver se tem, eu acho que Hebreus capítulo 9, 9:22, que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário um sangue, né? De um cordeiro imaculado, e animais não davam mais conta. Então Jesus veio de uma vez por todas, morreu de uma só vez. O versículo, e como aos homens está ordenado uma só vez, aqui, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, daí aparecerá a segunda vez. Então, Jesus veio e morreu uma vez pelos pecados e ratificou o pecado. Aí quem recebe ele como Salvador, quem confessa ele como seu único e suficiente Salvador, recebe a remissão dos pecados. Como Atos 2:38, arrependei-vos, cada um de sendo vós. batizado nas águas como uma confissão de fé diante de Deus e da sociedade. Em arrependimento consegue a remissão. Essa é a parte que mais me fascina, que toda a palavra de Deus ela se completa, né, pastor? Toda a palavra de Deus. Contradiz. Que nem se nós for olhar lá em Abraão, quando Abraão está subindo com Isaac pergunta: temos aqui o fogo, o cutelo e o cordeiro. Aí Abraão fala: Deus proverá para si um cordeiro. Sim. Isso já nos remete que que Deus iria prover para ele um cordeiro, né? Que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como cordeiro. Isaías fala, né? Um cordeiro mudo. Diante de seus tosqueadores. E João capítulo, João capítulo 1, né? Quando Jesus é batizado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele era 100% Deus, 100% homem, a mesma natureza que nós temos, só que sem pecado. Lá em Hebreus fala isso, né? Eu vejo o pessoal tendo bastante dúvida sobre isso, pastor. Também essa dificuldade para entender essa questão de 100% homem e 100% Deus, né? E aí até vem aquela questão de por que Jesus orava e dizia ao Pai, né? A gente já falou sobre essa questão de Pai, mas de forma assim simples, como é que o senhor acha que a gente poderia explicar para que ficasse claro para quem está assistindo também por que Jesus orava, né, ao Pai? Eu creio que era a parte humana e para nos dar exemplo de oração. Eu creio que era isso, a parte humana dele que também sofria, sentia as necessidades. Exato. Né? E para nos dar o exemplo de oração, né? Acho que foi na ceia, né, pastor, que Jesus falou para Pedro que ele estava fazendo isso para dar exemplo para eles, para que eles pudessem vir a fazer depois, né? João 13, versículo 15. A mesma necessidade que essa carne tinha de dormir, né, ou que nem como a Bíblia relata, que as pessoas até falam bastante, Jesus chorou, ou a mesma necessidade que tinha de se alimentar, ele também tinha de orar, né, a carne. A irmã Júlia tem uma pergunta para... eu acabei de fazer a tua pergunta. Uma resposta. Por que Jesus orava? Muita gente tem dúvidas sobre isso, sobre essa questão de Jesus orar, né? Se a gente olhar só que nem João 17, que fala da oração de Jesus, só ver aquilo ali, tu vai ver que existe um Jesus e um Deus que está orando. E realmente existe o homem, né? Sim. O homem Jesus orando a um Deus. Sim. Mas as pessoas vão dividir. Agora, se estudar a palavra, vai se revelando, né? A palavra vai se mostrando, se revelando. Tem um versículo aqui em Lucas capítulo 10, que isso aqui Deus falou muito comigo na minha conversão, né? Quando eu, estudando a Bíblia, procurando e pedindo a Deus que me mostrasse a realidade da sua palavra, a verdade da palavra, que eu pudesse entender. Aqui diz assim, no versículo 21, 10:21. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim o quis. E o 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então há uma revelação dessa questão de pai, de filho, uma revelação que vem do Espírito de Deus para a nossa vida. Pessoas têm sonhos, pessoas têm visões, pessoas leem. A irmã Iraci, que está aqui, né, a minha esposa,
Deus se apresentou para ela. A tia dela falou que era de uma igreja unicista também, pregou para ela. Nós não conhecíamos nada e disse para ela assim: não, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Mas como assim? Eu sempre sabia que era Pai, Filho e Espírito Santo. E daí a tia dela disse assim: não, é que eu não sei. O tio Derossi, que é o tio dela que fala isso. Daí ela disse para a tia assim: não, eu vou orar. Vocês dizem que Jesus revela, né? Que Deus revela na palavra essas coisas. Então eu vou orar, eu vou pedir para Jesus me mostrar. E ela estava orando e ela gritou para mim e disse assim: olha aqui, né? Olha aqui, ó. João 14. Isso, então foi na hora que a irmã Chica, ela estava fazendo um dedinho para mim assim. Não é assim. Foi na hora. Eu perguntei a ela se ela ia anotar os versículos. Vocês não dizem que Deus mostra, que Deus revela, então ele vai revelar para mim agora. E eu comecei a procurar. Então vamos olhar. Então vou lá olhar o versículo que a irmã Iraci leu, que é João 14, 6 a seguir. Diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem até umas bíblias que colocaram que mudaram o vem para vai. Né? Tem uma Bíblia aí de estudo plenitude, uma coisa assim. A Deik também. A Deik que fala ninguém vai. A tradução certa é ninguém vem. Jesus está chamando para ele, né? Chamando para si mesmo. Sim. Ninguém vem ao Pai senão por mim mesmo. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o viste. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha a resposta que Jesus deu para ele. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. E isso abriu o entendimento da irmã Iraci, ela compreendeu assim: olha aqui, ó, Jesus está dizendo que ele é Deus. Sim. Então aqui mostrando, por isso que a gente tem que examinar a palavra, orar, conversar com o Senhor, dizer: Senhor, me mostra na tua palavra. E não são grandes textos, são pequenos versículos, detalhes, coisas né? pequenas, detalhes. Deus vai se revelando, vai mostrando pra gente quem realmente ele é. E com certeza essa palavra só entrou no coração dela porque ela estava de coração aberto, né, pastor? Desejo de conhecer e entender aquilo que estava sendo dito. O principal, eu acredito que para servir a Jesus Cristo é começar a ler, mas sempre com o coração aberto, querendo o entendimento de Deus para a nossa vida, porque ele vai se revelar. É impossível, eu não consigo. Eu tô há 11 anos na igreja e a minha primeira conversão também foi, pastor, numa igreja unicista. Eu sempre acredito. Antes de entrar para a igreja unicista, eu acreditava em Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma forma. E foi muito simples para mim a questão de entender que Jesus Cristo era Deus. E eu já conversei com outras pessoas também. Teve um rapaz que me perguntou: tá, mas se Jesus Cristo é Deus, por que ele, né? Por que Deus fala que entregou seu filho? Por que teve a cruz? Daí ele mesmo acabou se respondendo a pergunta dele. Ele falou assim: não, mas seria meio injusto, né? Mandar um filho. Ele mesmo desceu e se colocou na cruz. Sim. Ele mesmo se entregou por nós. Então, para mim, desde o princípio foi fácil o entendimento de que Jesus Cristo é Deus. O rapaz que me falou isso, ele simplesmente olhou para mim e falou assim: Jesus Cristo é Deus, não tem essa de três. Se tu lê a Bíblia, daí a gente começa a ler, a orar e pedir entendimento de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é Deus, não tem outro. E eles até falam bastante sobre o mistério da Trindade, né? E claro que a nossa intenção aqui não é ofender ninguém, né, pastor? Mas falar com respeito e amor. Mas eles falam bastante sobre essa questão do mistério, e eu creio que a Bíblia não é para ser um mistério para ninguém, né? A Bíblia é para revelar realmente quem Jesus é, o que ele fez por nós, o que ele fez em nós, né? Então não é para ser um mistério, é para ser uma palavra bem revelada. Palavra revelada, Jesus. Eu acredito que o principal foco do nosso podcast é mostrar a nossa fé, a nossa crença, que é Jesus Cristo como único Deus, que de um modo extraordinário se fez carne, morreu na cruz e rasgou o véu para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Porque se nós for ver desde o Antigo Testamento, nós como gentios não éramos salvos, não tínhamos direito de salvação. A nossa carne pecaminosa só tinha um destino. E com a vinda de Jesus Cristo e o véu sendo rasgado de alto a baixo,
nós tivemos a chance de entender quem ele realmente era, conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, pastor? E Ter acesso. ter né? acesso a esse dom, esse poder extraordinário que nos enche de esperança, nos enche nos move, nos empurra a ser melhor do que nós éramos antes de conhecer a Cristo, né? Toda a nossa vida e salvação, todo nosso ser, ela depende de Jesus Cristo. Né? Sim. Tudo está em Jesus, nossa vida. Sim. Nós não podemos chamar essa ação. É só Jesus, só Jesus. Não é só que é só Jesus. É que nós cremos que Jesus Cristo, ele é Deus verdadeiro. Aqui João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que mostra Jesus Cristo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Daí que tu falou ali da questão do véu, aqui o versículo 9 diz assim, ó, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, àqueles que creem, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Imagina. Então, o Filho de Deus, né, eu posso dizer isso aqui assim, que nem os meus filhos nasceram da irmã Iraci, de nós, né? Mas eles são, como que eu provo que são os meus filhos? Como é que tu prova que a Petra é tua filha? Com a certidão de... Que ela foi registrada no teu nome, meu nome, né? Então, se tem um registro no teu nome, a Pietra, ninguém vai mudar isso, ela é tua filha. Não. Né? E a mesma coisa, eu tenho o Lucas, o Lua e o Alan, e registrei os 3 no meu nome, e são meus filhos. Se eu adotar uma criança e na rua pegar uma criança e dizer, ó, vou pegar para mim, vou registrar no meu nome, vai ser meu filho também. Sim. Então eu tenho meus filhos legítimos, que nem Israel, que Israel são os filhos legítimos de Deus, né? São um povo escolhido lá do início, que Deus, lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 9, fala assim, eu não me afeiçoei de vocês que são o maior povo, só que eu olhei e amei vocês, escolhi vocês para sacerdócio real, nação santa para mim, lá no início. Então, lá Deus escolheu o povo de Israel como seu povo único e soberano até hoje, né? Israel é a nação santa de Deus. Não importa o que eles fazem, deixa fazer, ele é a nação santa. E nós entramos aqui no versículo 10. Na parte de que veio para os seus e os seus veio rejeitaram. para eles, lá eles não receberam, porque não creram em Jesus ali como Deus, não receberam como Messias. Claro que hoje existem judeus messiânicos, homens que se converteram, já são, né? E pregam a mesma coisa que nós pregamos, porque elas não creem de maneira nenhuma numa trindade. Se eles reconhecem Jesus como Deus. Se eles for pregar uma trindade, eles não encontram tudo que eles aprenderam a vida toda, né? Então aqui, ó, esse aqui é uma coisa assim, para a nossa vida, veio para os seus, no entanto, todos que o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos isso. Nós cremos no nome de Jesus, recebemos o nome de Jesus no batismo, nós somos registrados no nome de Jesus no registro espiritual. Então nós somos herdeiro de um Pai Celestial. Sim. Por isso nós nos chamamos de irmãos, né? Porque nós somos filhos do mesmo Deus. Mesmo Deus. Eu acho bem interessante quando o Senhor fala lá na igreja, para quem não sabe, o pastor Ivan é o nosso pastor. E é interessante que o Senhor fala assim, por mais que a pessoa ela se desvie por algum momento, ela continua sendo irmã. Né? Porque foi registrado e a certidão dela é sobre esse nome que pode é sobre perder a herança, que nem o meu irmão. Meu irmão, né, mais novo, né, pode se atrapalhar e tudo, a vida dele, mas ele pode estar onde estiver, ele vai continuar sendo meu irmão. Não vai deixar de ser irmão. E assim nós que somos batizados em nome de Jesus Cristo, nós somos irmãos. Se um desvia daqui, desvia de lá, vai para outro lugar, continua sendo meu irmão. Ele pode perder a herança, pode perder a salvação dele, porque muitos dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é mentira, isso não é verdade. Super graça. Isso é mentira. Eu posso dizer que é mentira porque a Bíblia mostra que eu tenho que ter uma conduta diária, né? Uma vida diária com Deus para ter direito a entrar no reino dos céus. Senão então, seria fácil, né? Uma das coisas que prova para nós que não existe graça também é que a lei
Espírito Santo de Deus, né? Mas não Deus Espírito. Não existe isso na Bíblia. Tem um versículo que eu gosto bastante, eu vejo o senhor citar bastante também, que é Filipenses 2, ali do 5 até o 11, né? E é muito... É um versículo muito bonito, na verdade, porque ele fala sobre a humildade de Jesus, mas ainda ele revela quem Jesus é e depois fala que Deus o exaltou, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse versículo aqui pra gente. É 2:5. 2:5 até o 11. Até o 10, 11. Moleque, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Humildade. Sim. Que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo ao qual deveria se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então, esse versículo aqui, esse do joelho se dobrar, isso aqui Paulo está falando a mesma coisa que Deus falou lá em Isaías. Diante de mim todo joelho vai se dobrar. Sim. E toda língua vai confessar que eu sou o Senhor. Deus falou lá no Antigo Testamento. Em Romanos, Paulo fala, e aqui fala a mesma coisa. Aqui mostra a grandeza do nosso Deus, sendo criador dos céus e da terra, de tudo, as coisas visíveis e invisíveis, e tomando a forma de homem para morrer pelos nossos pecados. Se esvaziou da sua glória, né? Como eu digo para os irmãos na igreja, eu digo, o nosso Deus, ele é tão especial e tão maravilhoso, que ele deixou o trono de glória, desceu aqui e deu um exemplo para nós, como nós falamos antes de exemplo, que ele lavou os pés dos discípulos, sendo criador dos céus e da terra, se abaixou ali de tal forma e lavou os pés dos discípulos. Então isso que mostra para nós a humildade de Jesus, por isso que é isso aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele sendo criador dos céus e da terra, veio aqui e ainda ele disse ali no, acho que é Mateus capítulo 12, João capítulo 12, disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo seja salvo. Sim. Eu não vim, e tem outro versículo que diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, Jesus disse, né? Sendo criador de tudo, ele veio para servir as pessoas. Imagina, ser né? servo. Eu acho que quando a gente lê a Bíblia só até Malaquias ali, né, e finaliza o Antigo Testamento, a gente tem uma imagem, né, pastor, diferente de Jesus, né? Sim. Ele sendo o Deus do Antigo Testamento, Deus do povo de Israel. E parece que quando a gente abre o Novo Testamento, não que seja um outro Deus, mas a maneira como ele se revela para o povo, talvez até querendo dizer, eu não sou esse Deus de julgamento, né, de dureza, como a gente às vezes pode imaginar lendo o Antigo Testamento, mas um Deus de amor, né? Mas que esse amor também nos cause arrependimento, né? Eu vejo... Não só glória a Deus, graça e misericórdia. Que nem, eu vejo, né, Jesus Cristo no Novo Testamento ali, andando na terra e tudo mais, como se fosse no Jardim do Éden, que ele queria retornar naquela comunhão com Adão, né, que era a sua criação, que querendo ou não, por mais que nós hoje somos gerados no pecado, o primeiro Adão foi gerado, o primeiro homem foi gerado por Deus no pó da terra, né, teve se tornou alma vivente por conta do Espírito de Deus ali, do Espírito, o sopro de vida, né, que Deus soprou sobre ele. Então eu vejo Jesus Cristo no Novo Testamento que queria um Deus que queria retomar a comunhão com a criação dele. Isso. Né? A essência do primeiro homem, trazer para tirar o pecado da nossa vida, nos limpar, nos purificar. Em Romanos fala do primeiro Adão, né, que trouxe morte, Sim. e o segundo Adão traz vida, que é Cristo. Então aqui em Marcos capítulo 12, fala aqui dos mandamentos, que em Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos, né? Sim. Não matarás, tudo aquilo que é falado lá. E Jesus, ele resumiu todos os 10 mandamentos em 2. Né? Sim. Que
Marcos capítulo 12, versículo 28, diz assim: aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Estava fazendo uma pergunta para testar Jesus, né? Sim. Para fazer um teste com ele, para ele blasfemar, para ele falar alguma coisa, e ele resumiu e colocou assim: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Glória a Deus. Esse é o principal de todos, ele falou, né? Então, colocando essa frase, esse mandamento como principal, o nosso Deus é o único Senhor. Então, eu não vou ter nenhum outro Senhor na minha vida. Sim. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Nós somos cristãos unicistas, como que eu vou dizer assim, como é a palavra? Depois eu vou ver se me lembrar. Então, nós somos cristãos unicistas, nós cremos na unicidade de Deus e cremos como está escrito aqui. Nós Sim. temos Jesus como nosso Deus, nosso único Senhor em nossa vida. Sim. Nós não podemos ter outro Senhor. E o versículo 30 diz: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então, o nosso amor tem que estar para Jesus. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Então, se eu amar o irmão William, né, como eu amo a mim mesmo, eu preciso me amar e amar ele. Sim. Então, se eu amo o irmão William, eu não vou prejudicar ele. Eu vou fazer o bem para ele. Sim. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer o bem para o meu irmão, pro meu próximo. Eu não vou matar, não vou roubar, não vou dar falso testemunho dele, não vou fazer as coisas que falam todos os 10 mandamentos, eu não vou fazer contra ele. Então, Jesus, ele resumiu tudo em 2. Ama ao Senhor sobre todas as coisas, ele é o único Senhor, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, resumiu tudo aqui dentro. A lei, ela julgava, esclarecia o pecado, ou matava ou absolvia, né? Sim. E a graça, ela veio trazendo salvação para o homem, Glória a Deus. né? Trazendo a salvação. É. Uma mudança, E né? ali está dizendo: se Deus é o único Senhor, como é que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É. Isso aí. Como é que ele é o Senhor do Que- Senhor? que diz lá, né, Deus é o no- Deus. No Sim. livro de Apocalipse fala, né? Que no manto sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor. No manto, sobre a coxa, né? Na No coxa. manto Né? sobre a coxa. Não é Sim. na coxa. Sobre a coxa. Apocalipse 19, versículo 6, se não me engano. Isso. Tem umas bíblias que falam direto na No coxa. manto né? e na coxa. Uhum. Daí não, isso não tá certo. Né? Sim. Como que Jesus vai trazer uma Uma tatuagem. tatuagem na coxa, né? A Vai coxa andar de com fora, no a manto. coxa de fora. No manto sobre a sua coxa. E nessa questão de contradição, que se nós lemos, eu até anotei aqui alguns versículos, que em Isaías capítulo 41, Isaías 44, Isaías 48, falam algumas os atributos de Deus, né? Aqui. E se nós pegarmos, que nem eu te falei no início ali, quando nós estava aqui no off aqui, se pegássemos 2 ou 3 versículos da palavra de Deus, Já era o suficiente para saber que Jesus Cristo é Deus, né? Que nem vamos ler um aqui, ó. Vamos ler um aqui, Isaías 44, acho que é o 6, deixa eu ver aqui. Isaías 44, versículo 6. Esse aqui, ó. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Daí tu vai lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O que ele falou lá? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E o versículo 17 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. No finalzinho do versículo. Sim. Então aqui mostra Jesus falando algo que foi falado lá em Isaías. Isaías capítulo 48, versículo 12, diz assim, ó: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. E ali Jesus em Apocalipse 1 e 8 fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? O Deus de Abraão. Se tu lê lá Gênesis 17, 2, diz assim: apareceu
Deus a Abraão dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sim. Né? Em Gênesis capítulo 17. É Jesus reforçando tudo aquilo do Antigo Deus Testamento. se apresentando como Deus Todo-Poderoso. Tem algumas pessoas, às vezes, que até anulam, né, o Antigo Testamento. Mas a gente vê Jesus reforçando tudo aquilo que já havia sido dito a respeito dele, né? Sim. Nada contraditório, como o pastor falou no A início. Bíblia nos contradiz. Né? Pastor, eu sei que o senhor ainda tem uma munição bem vasta, mas pra gente finalizar, né? Eu acho que unicidade é um assunto que a gente... É um ano inteiro. E a gente vai ter, né, outros episódios pra falar de podcast. O senhor, inclusive, já tá convidado, né, pra vir outras vezes. Mas uma pergunta que a gente tinha ali no nosso Instagram, o que um jovem fez... Eu sei que o senhor já deu vários versículos que deixam a unicidade no Novo Testamento bem explícita, né? Mas se o senhor pudesse escolher um versículo que o senhor pudesse ler e dizer assim, não, esse aqui é uau, é unicidade pura esse versículo. Qual o versículo que o senhor deixaria aqui pra gente, no Novo Testamento? Um versículo que explique a unicidade de forma... De tudo que tem. De tudo que tem. Porque o rapaz pediu, né, uma base bíblica do Novo Testamento. E a gente sabe que tem diversas bases tem bíblicas. vários, tem aquele Colossenses 2:9 ali, eu acho aquilo assim, Senhor, especial, né? Colossenses. 2 Coríntios, Colossenses 2:9, você lê ali. 2 Coríntios 5:19, que eu me lembrei aqui, anotei aqui antes, 2 Coríntios 5:19. Quer ler ali o Colossenses? Colossenses 2:9. 2:9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É só isso que fala esse versículo, Sim. mas isso é uma Toda a algo- plenitude. Toda a né? plenitude. Toda a plenitude. Tudo de Deus estava em Cristo. E 2 Coríntios 5:19 diz assim, o 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então aqui Deus estava em Cristo. Deus estava nele. E também fala na outra questão, né? Ele reconcilia... Por intermédio, Por de, intermédio de Jesus, ele Trazendo buscava onde uma vai. reconciliação Isso. com... Aquilo que tu com o falou de mundo, né? Adão ali, que separou, Sim. né? Quando Adão e Eva pecaram, separou, porque o pecado faz separação de Deus e homem. Sim. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Né? As vossas transgressões faz separação. E o que nos junta de novo com Cristo, com o Senhor, é o sacrifício do sangue. É Jesus Cristo. Se tu ler 1 João capítulo 1, versículo 7 e 8, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça, nos traz de volta, religa com Cristo, né, o sangue de Jesus. Então aqui mostra, né, vamos usar esse versículo, que Deus estava em Cristo. Né, Colossenses 2:9, nele toda a plenitude. Toda a 1 João plenitude. 5:20, E- é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o senhor leu um outro versículo também que falava que... Agora eu não vou me lembrar, mas o senhor leu antes. Que falava sobre Jesus Cristo ser... Sobre Deus ser Jesus Cristo. Literalmente era isso que estava escrito. Acho que era Gálatas. 1 João 5:20. Foi, né? Esse é o Sabemos que esse. Deus é vida, nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Isso. E no verdadeiro estamos. Isto é, em seu Seu Filho Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É. Estou há tanto Som. tempo convosco, E não me que conhece. não tem me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ali Então, foi- são vários, né? Ali vai Vários batendo. versículos. Se nós for... No tá- próximo nós vamos todo- chamar a irmã Iraci também, porque ela tem, né? Tem bala na agulha. Tem bala na agulha. todo o Novo Testamento, né? Ah, Só nos não é bastidores, num, dizendo. Não é num episódio de 1 hora, 2 horas que Não. nós vamos É. conseguir explicar toda a unicidade de Deus. Não, Que nem a gente tem na nossa igreja, ali na IPUB, um estudo muito bom que nos mostra, né, pastor? O Em Busca da Verdade, Isso. ele nos EBV. mostra tudo isso que nós estamos falando, ele está resumido para um estudo breve que acaba durando até 1 ano. vai lá. Bem breve. Em breve. Bem É o breve, mais porque resumido que deu pra fazer. Porque a gente começa a falar, explicar e não tem como não
né, entrar para dentro da palavra de Deus. E eu convido todos que estão nos assistindo, se tem, não importando de onde for, porque a IPUB, ela é uma igreja nacional, mundial, na verdade. Universal. Se você tem interesse de conhecer, de entender um pouco mais, pode chamar nós ali nos comentários, pode chamar no direct do Instagram também, né? Até nos segue no Instagram, nos segue no YouTube ali, porque vai estar tendo vídeos com frequência, constantemente sobre a palavra de Deus. Não é sobre e a minha igreja é melhor, a igreja do fulaninho não é boa. Não, é sobre a palavra de Deus, que é o nosso foco desde o princípio, né? Jesus, ele pede que a palavra dele seja levada para toda a nação, para todo mundo. Então, se você tem interesse, tem uma curiosidade maior, nos chama ali, tira suas dúvidas com nós, chama que nós vamos responder. Você não vai ser exposto, né? Que eu acho que as pessoas têm uma preocupação com isso. E se for o caso, quiser uma visita, a gente tem como fazer também, né? O pastor vai mandar o irmão William, porque ele tá oferecendo. Pastor, tá na escala. A gente vê que o senhor tem uma facilidade, ou não, talvez seja fruto de muita oração, né? Pra falar versículos bíblicos de cabeça. E eu queria que o senhor desse uma dica para os jovens, né? Para as pessoas que têm esse interesse, mas às vezes têm um pouco de dificuldade de memorizar a palavra, para pregar, para às vezes ter uma base dentro da sua mente para explicar para outra pessoa, né? Como é que o senhor faz para decorar tantos versículos, né? Não, eu né, realmente tenho essa facilidade de gravar, né? Mas uma das maneiras, assim, é escrever. Escrever o versículo. Escrever e ler ele, né? Escrever lendo, ler em voz alta, escreve aqui, lê ali, depois memoriza, fala ele de cor, né? Vai falando até gravar. Sim. Mas eu já memorizo mais lendo, assim. Eu li bastante, né? Até esse ano a gente vai terminar agora a leitura da palavra no mês de dezembro. Sim. É a segunda vez, é o segundo ano consecutivo estamos fazendo a leitura. Mas eu já li a Bíblia assim, não vou dizer assim que eu li ela várias vezes, mas eu li praticamente toda ela de tudo que é jeito. Daqui para lá, de lá para cá, de todos os versículos. Fui lendo e gravando, né? Sim. Mas uma maneira boa de gravar é escrevendo. Escreve os versículos, fala eles de cor, estuda, lê bastante, lê bastante. Dita durante o dia, a irmã Iraci diz. Também. E vai recitando ele, grava ele na cabeça, ele leva escrito no bolso, vai recitando o versículo, falando para gravar, né? E o importante, que nem o senhor falou, né? É o ler a Bíblia de todas as formas, não só de capa a capa, ou... Não. É ler de todas as formas, porque que nem Pedro perguntou para Jesus, mas como nós saberemos que vamos falar? Aí Jesus falou, o Espírito vai guiar vocês você lembrar. Vai fazer vocês lembrar. Ou seja, para lembrar tem que ler. Tem que ler. Tem que conhecer, tem que saber. Tem que a gente não vai lembrar de uma coisa que não conhece, nunca viu. E vai ficar tudo gravado dentro da cabeça. Quando tu precisar deles, se precisar de algum assunto, alguma coisa, é como a memória do computador. Tu clica ali, vai aparecer ali aquele assunto. Sim. E a gente é a mesma coisa. O Espírito Santo vai fazer a gente lembrar daquele assunto. Tu leu. Se tu leu, estudou, porque não adianta a gente só ler a Bíblia quando está escalado para fazer alguma coisa. Aí não vai conseguir nada. Então tem que ter uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, estudar, ler. Se não tem, compra um dicionário bíblico, compra uma chave bíblica, compra uma Bíblia boa, né? Que fala que tem estudo, que nem uma Bíblia boa, essa que eu tenho. Eu não abro mão. Dessa Thompson aqui eu não abro mão. Então é uma Bíblia boa que tem estudos, tem muitas coisas. As palavras de Jesus em vermelho, então você vai ver onde Jesus está falando, está em vermelho. Sim. Então, são coisas que a gente vai gravando, né? E associando os versículos com algumas coisas que a gente vai vivendo. E o segredo é ler e orar. Sim. Deus, e se humilhar, dizer, Senhor, me ensina a tua palavra, me ensina a ler, me ensina a gravar, me ensina a memorizar os versículos. Deus vai abrir entendimento para isso. Uma coisa assim, lá em que a gente abre o coração para Deus, né, para receber a palavra com arrependimento, com lágrimas.
Mas o nosso entendimento, se você ler Lucas capítulo 24, acho que é o 49, que diz assim, ó, então lhe abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as escrituras. Sim. Então é Jesus que abre nosso entendimento. É Jesus, é o Espírito de Deus que abre nosso entendimento para conhecer. Eu conheço homens que não sabem ler aqui, mas leem a Bíblia. Aprenderam a ler na Bíblia. Aprenderam a pregar lendo a Bíblia. Eles não foram na escola, não estudaram. Sim. Muitos não sabem nem assinar. Conheci um homem que não sabia assinar o nome, mas ele lia a Bíblia e pregava. Sabia ler a Bíblia. Ele sabia ler aquilo que Deus dava o entendimento para ele. Então é uma coisa sobrenatural que acontece. Então é uma dedicação de leitura e oração e comunhão com Deus para ter essa. E uma parte bem que eu acho bem importante até falar é na questão de que nem Tiago fala. Cadê? Tem muita coisa sobre unicidade, mas a próxima vez o pastor vem falar de santidade para nós. Amém. Que é um assunto que o senhor também gosta bastante de falar, né? Tem bastante coisa. munição. Deixa eu achar agora. Que é sobre. Tiago fala que nós devemos pedir a sabedoria para Deus, né? Tiago capítulo 1 e 5. Tiago 1 e 5. Ah, sim. Já está aqui. O senhor. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura e lhe será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, tudo isso, né, pastor? Se nós for pedir, tem que pedir crendo que vai acontecer. Não adianta só, Senhor, me dá sabedoria. Mas eu acho que eu não consigo. É muito difícil de ler. Eu não vou conseguir ler. E nem ficar sentadinho esperando cair uma Bíblia na cabeça, né? Não, tem que ler, atrás, tem que buscar, né? Fazer a nossa parte. Estudar, Pastor, muito obrigada pela sua participação, né? O senhor foi o primeiro convidado que nos incentivou também, né? Nesse primeiro episódio, que deu a cara a tapa conosco, né? Estando aqui falando da palavra de Deus. E dia 3 de dezembro, então, foi seu aniversário e a gente tem um presente para o senhor para honrar a sua vida e também em agradecimento pelo senhor ter vindo aqui, ter sido o primeiro convidado. Amém. É um presente simples, mas... Glória a Deus. É o quê? Uma gravata. Obrigado. Glória a Deus. E para mim é um prazer, né? Fazer esse trabalho, assim, de falar da palavra de Deus, daquilo que nós cremos, né? E nós cremos, testificamos e comprovamos, né? Sim. Aqui na Bíblia. E cremos que Deus, ele é uma fonte inesgotável, né? De sabedoria, de conhecimento. Com certeza. É algo assim. Tem um versículo em João capítulo 3, acho que é versículo 35, que diz que o Espírito de Deus, ele é dado sem medida. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós dedicamos, mais Deus vai nos dando sabedoria. Sim. Com um espírito humilde, né? Com humildade, assim, Deus vai nos acrescentando em nossa vida. É isso que Deus faz em nós. E para a gente ser, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus e para nós sermos um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra da verdade, que é a palavra do Senhor. E é isso que nós queremos, né? Que tudo isso seja para a glória de Deus, né? Nós pedimos perdão se de alguma maneira nós tivemos alguns errinhos técnicos, algumas coisas, mas tudo isso foi para glorificar a Deus, né? E de forma humilde nós estamos aqui com muito respeito e muito amor pela sua vida, pela sua alma, nós estamos falando da palavra de Deus. Então, queremos agradecer, né, o pastor Ivan, que esteve aqui, se dispôs a estar aqui, e a você também que assistiu até o final. E nós pedimos para que você envie, então, esse podcast, esse episódio para alguém que você gosta, como nós falamos no início do vídeo. E vai ser de muita valia para nós se você também curtir, deixar seu comentário, né, sobre o que você achou do nosso episódio até aqui. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.